Olá, minha amiga, olá, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. E hoje nós vamos estudar mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Então, sem demora, vamos para o texto. Em Mateus está: disse então Jesus estas palavras: graças te rendo, Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Está em capítulo 11 de Mateus. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos, na aparência, a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, os doutos e prudentes, né? Envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes que diante deles se prostam. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram, de boa fé e com humildade, a luz, do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a verem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que, antes, sintam as angústias das trevas e reconheçam cedilha maiúsculo AM que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes, conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer, se me queres convencer, tenhas de proceder dessa ou daquela maneira, em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhe submetam às exigências. Inquiram de si mesmos o que diriam, se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Perguntar-se-á: não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? É fora de toda a dúvida que o poderia, mas então, que mérito teriam eles e, ademais, de que serviria? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Esses, se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes toda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhes abrirão. Quer, porém, que isso se dê de moto próprio, quando, vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-se-lhes nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. Ou seja, não adianta tentar
enfiar na cabeça daquele que é orgulhoso, né? Coisas, verdades. A gente, infelizmente, teve aí o exemplo mais prático, né? Quanta gente que preferiu acreditar em político do que acreditar na ciência na questão da Covid. Que pior, tá se repetindo na questão da dengue. Lá vem a tal de ivermectina de novo para curar dengue. Caramba! Esse remédio de piolho cura dengue, cura Covid, tá curando câncer também? Cura o que mais? Devia curar caráter, né? Que aí seria bom, porque o tanto que esse povo toma de ivermectina, se curasse o caráter, seria espetacular. Gente, adianta conversar com gente que nega pesquisas, estudos científicos, todo o avanço de ciência que a gente tem? Nós só saímos da pandemia por causa das vacinas, não foi por causa da bondade das pessoas, ou por sorte, né? Como de outras pandemias também já nos livramos. E a gente só vai se livrar dessa não é epidemia, não sei o que é, de dengue, depois que as vacinas puderem ser aplicadas em todo mundo, né? Estou falando uma coisa temporal, mas é verdade. Quantas doenças que na nossa infância, né? Eu, com 51, tive colegas que eram paralíticas ou tinham dificuldades cognitivas e de movimento porque passaram por doenças que hoje nem existem mais porque foram eliminadas por causa das vacinas. Então, assim, por que Deus iria retumbantemente chegar e falar assim, olha, isso aqui é verdade que eu estou falando, antes de curar, entre aspas, esse egoísmo e esse orgulho das pessoas? Então, o processo é esse. Não adianta muito ir com verdade para quem não está preparado para verdade. Não adianta nada ir com o óbvio, com a coisa lógica para alguém que está vivendo no universo paralelo do WhatsApp, por exemplo. Do que, o que eu confio é o que eu recebo no WhatsApp, porque ninguém está certo. Nem imprensa, nem ciência, nem coisa nenhuma. O que está certo é o que eu recebo no WhatsApp. Sabe? Não tem jeito. Não tem como, né? Então, primeiro essas pessoas vão passar por coisas e, infelizmente, nós temos aí relatos. Daí você fala assim, Evandro, isso é verdade? Não sei, mas temos relatos, né, de médiuns que tiveram, por exemplo, eu me lembro o nome da médium, mas que teve uma comunicação com o espírito de uma senhora que desencarnou por causa da Covid e que estava brava com o médico que não deu a ivermectina para ela, por isso que ela morreu. Só que ela nem lembrava que o médico era irmão dela. Que só queria o bem dela, né? Isso ela não lembrava. Então, assim, essas pessoas que morreram por ignorância, quando acordam do outro lado, continuam ignorantes, não acontece nenhum milagre. Então, se você está esperando ficar santinho ou saber de todas as coisas só depois que morrer, nossa, depois que eu morrer eu vou ver tudo, vou saber tudo, não vai. Desculpe te desapontar, mas não vai. O trabalho é aqui e agora, e depois o trabalho é do outro lado também. Mas assim, a gente não se transforma só porque morreu. Se eu sou uma pessoa muito ruim, muito egoísta, muito maldosa, assim que eu morro, não acontece nada a não ser perder o corpo. Eu continuo sendo essa mesma pessoa do outro lado. Então a nossa evolução moral é algo que a gente tem que fazer dia após dia, tijolinho por tijolinho, lentamente, encarnado ou desencarnado. Tá bom? Então, continua aí valendo, né, a máxima desse capítulo, bem-aventurados os pobres de espírito, entenda os humildes, aqueles que são humildes, aceitam aprender, aceitam crescer, especialmente que amam. Beleza? No próximo episódio começaremos com as instruções dos espíritos, as psicografias, o título O Orgulho e a Humildade. Eu te espero, como sempre, obrigado pela sua querida presença neste episódio. Eu te espero no próximo. Até mais. Tchau.